A gente na sala de aula, a gente enxerga o que está na ponta desse iceberg do comportamento, tá? Eu peguei isso aqui na internet, dessa Academia 108, porque eu achei que eles fizeram uma arte fantástica para ilustrar o que eu realmente penso, assim. É a comunicação violenta, o choro, a falta de concentração, problemas de sono, desinteresse, a agressividade, a negatividade, as explosões de raiva, né? São comportamentos, são aquilo que a gente vê. Qual professor, né, nunca presenciou ou vivenciou uma dessas situações na sala de aula, se não vivenciou todas, né? Então, a questão da agressividade, a gente acabou de ver, né? É um marco da nossa educação, infelizmente, um marco negativo. E aí, o que está por trás disso, que a gente não vê, que é necessidade de presença, ressentimento, culpa, fome, né? Frustração, desilusão, desvalorização, solidão, apego, ansiedade, mágoa, baixa autoestima, insegurança, tristeza, medo, vergonha, né? Isso a gente não vê, né? E eu falo muito com meus professores do processo de formação o seguinte: você não precisa entrar dentro da cabeça da sua criança, você não precisa do seu aluno, né? Você não precisa procurar entender e saber o que está aqui embaixo do iceberg. Se você já entender que todo esse comportamento que você está vendo não é para você, pessoal, ele não está te tratando mal porque ele não gosta de você, professora XY. Ele está te tratando mal porque ele tá colocando para fora uma necessidade, às vezes, de pertencer, de ser aceito, ser ouvido. Quando você não entende que isso não é pessoal, você entra num conflito, você entra num atrito, porque você leva isso para o pessoal. E aí você sai do seu lugar, do seu papel de professor, de adulto, e entra no embate, no embate, né? Numa briga, sabe? No mesmo nível, com uma criança, com um adolescente. E aí vai chegar naquilo que a gente está vendo que chega, né? Agressão a professores, porque você está lidando com uma criança que ela não vai parar, ela não vai temer porque você gritou com ela, porque você se impôs a ela. Agora, se você entende que aquilo não é para você, você fica no seu lugar de professor e você simplesmente acolhe. Você olha para aquela criança, olha para aquele comportamento e procura ouvir. Pergunta para ele o que está acontecendo. Então, chama para conversar. E aí também, né, eu tenho outros vídeos que eu estou falando sobre isso, mas você vai pontuar, você vai conversar com uma criança, aquele adolescente, aquela criança está te enfrentando, você não vai tentar uma ação na frente dos colegas dentro da sala de aula. Você convida essa criança para sair da sala para conversar com você. Você espera ela está fazendo aquele show, deixa fazer o show. Espera, continua a sua aula. Depois você pede para que ela fique um pouquinho, converse com ela. Depois você vai na direção e fala: olha, eu tive um problema com uma criança, eu gostaria de conversar com ela aqui junto com vocês, então com a coordenação. Aí vai lá, pega essa criança, senta, e aí a conversa é: o que está acontecendo? Né? Conta pra gente, a gente quer te ouvir, a gente quer saber o que você tem. Deixa a criança contar. E aí ela vai começar a chorar. Se ela começar a chorar, porque na maioria das vezes chora, acolhe, abraça, faz um toque, né? Então, assim, esteja ali presente para que a criança se sinta segura, né? Para a criança se sinta aceita. As crianças, elas não conseguem lidar com as suas emoções, porque a maioria das vezes elas nem conhecem o que elas estão sentindo. Eu contei uma história sobre um personagem, né? O Godofredo. O Godofredo ele ficava nervoso. E aí eu perguntei, aí eu falei: quem aqui fica nervoso? Aí alguns meninos, algumas assim falando: não fico. E não fico no sentido tipo assim: não, ficar nervoso não é legal. Não, eu não fico nervosa. E aí uns meninos falaram que sim, que ficam. E eu perguntei o que eles sentiam. E eles falaram: o meu pelo sobe, o meu corpo treme. Então essa criança com 6 anos, ela já identifica no corpo dela porque quando ela está ficando nervosa, isso é ótimo, porque às vezes a criança não consegue identificar ainda. Então,
Com a contação de história, a criança vai se conectando, o personagem vai sentindo. Aí você tem vários, né, livros. Eu estou gravando agora para a semana que vem. Eu dei vida aos personagens, né, do Monstro das Cores, eu tenho um Monstro na Barriga. São livros que a gente pode contar para as crianças e você pode fazer. Eu estou fazendo em feltro porque eu gosto de trabalhar com feltro, mas você pode fazer com o próprio papel cartão, com cartolina, com EVA para ter mais durabilidade. As crianças podem pintar, confeccionar e contar a história, entender, pegar na emoção, sentir o que é a raiva, porque a criança ela é muito assim, ela precisa, né, do concreto. Então, pegar o bonequinho da raiva, identificar o que é a raiva, entender que a raiva também não é um sentimento ruim, né? Que o nervoso faz parte, todos os sentimentos são válidos. Então, quando a gente está falando de trabalhar com educação socioemocional, é fazer com que o professor perceba essas questões. Então, você precisa estudar isso, precisa assistir vídeos, tem muitos vídeos no YouTube falando sobre isso, né? Então, entender um pouco sobre o universo das emoções, não necessariamente que você vai entrar no psicológico, no inconsciente da criança, mas entender as emoções que vão aflorar, né? Que vão dar vida a esses comportamentos que a gente está vendo aqui.